Bom dia a todos, irmãos. Mais uma vez, com muito prazer, estamos aqui empenhados em aprender e repassar o aprendizado aos irmãos. Vamos dar continuidade, sequência ao estudo do mapa Plano Divino através dos séculos. Esse é o estudo de número 12, é o 12º estudo, sobre este mapa. Avisando os irmãos também que já tem um ano que eu comecei o trabalho de atualização com o mapa. Fez um ano no dia 11 de novembro desse mês, fez um ano, então, que a gente está trabalhando. Passou rápido, Parece que foi ontem que eu comecei aí a me empenhar em atualizar as ilustrações deste mapa, lembrando também a quem está aqui, também aos de casa, os que estão nos assistindo, os que têm curiosidade ou têm interesse em adquirir ou ter o mapa de forma gratuita, está disponibilizado aí para vocês no link que está no vídeo, na internet. E aos que estão aqui, é só me falar, que a gente arruma, e manda o link de forma virtual. E aqueles que quiserem imprimir ou fazer um tipo de quadro, também fiquem à vontade. É um trabalho sem fins lucrativos, lembrando sempre que tudo que recebemos de graça do nosso Senhor, e visto que é Ele que me capacitou para isso, não somente eu, mas como os outros irmãos que me auxiliam, então também de graça recebemos e de graça damos esse material aí, sempre oferecemos a todos. Irmãos, é importante ressaltar aqui também que eu não estou como um professor, ou como um doutor, ou como um mestre, porque eu sou um aluno que está aprendendo, repassando, e assim, com a graça de Deus, com a capacidade que Ele nos dá, compartilhar e todos nós crescermos em sabedoria e conhecimento, em direção ao nosso Senhor. Sempre que isso possa ser útil para levar e levantar a nossa esperança da breve volta do nosso Salvador Jesus Cristo, que essa é a nossa esperança. Então, sempre pedimos ao Senhor que me capacite neste momento, que assim como Ele inspirou homens para escrever a sua Bíblia, Ele possa inspirar nós para aprendermos e extrair qual é a real interpretação da palavra de Deus. Então, que os corações estejam abertos para receber este ensino. Bom, hoje talvez desses 12 estudos que estou dando sobre o mapa seria o mais técnico, por assim dizer, porque eu utilizarei de alguns termos que talvez os irmãos não estejam acostumados, É um estudo que, para quem é estudioso da Bíblia, está sempre buscando aprender e faz questionamentos quanto ao que vê aí pelas religiões e doutrinas, se isso é pautado ou não na palavra de Deus, a esses irmãos que têm essa vontade, esse desejo, vem um estudo que é mais proveitoso. Aqueles que não têm desinteresse de aprender a palavra de Deus, ou que é novo na fé e tem pouco conhecimento, vai ter sim um aprendizado, vai ter um aproveito deste estudo aqui, mas será um pouco reduzido. Mas sabemos que o Senhor que leva essa mensagem até vocês, que aplica no coração de vocês e que abre o entendimento de vocês, Então a gente bota a esperança em Deus e através do seu Espírito para nos auxiliar aqui, Plano divino, se puder colocar aí para mim. Plano divino. Acho que pelo tempo que estamos falando dele, merece uma breve recapitulação de que é este mapa, Este mapa chamado Plano Divino através dos séculos foi criado, desenvolvido por Niels Lawrence Olson em 1943. Já tem mais de 80 anos este trabalho, Este trabalho ele é uma obra-prima, uma obra de arte, de resumir toda a Bíblia de forma sintetizada, de forma resumida em uma única imagem. E quando a gente abre essa imagem, o que mais chama a atenção nela aqui, é essa estátua, que é o sonho de Nabucodonosor. Nós já falamos sobre ela aí no estudo de número 10, está disponível no YouTube, E também uma coisa que chama a atenção são essas divisões feitas por círculos aqui, Essas divisões são chamadas de dispensações. Dispensação é um período de tempo cujo Deus vai testar, vai provar um homem quanto à sua revelação e à obediência dele.
Por exemplo, na dispensação da inocência, foi a primeira dispensação, Deus deu a ordem de não comer do fruto, o ser humano, como sempre, ele erra, ele vai lá e come do fruto, então Deus, por ser justo, traz o juízo, que ali na dispensação da inocência foi a expulsão do jardim, né? Então isso é uma dispensação. Mas olhando para a palavra de Deus, eu pergunto para vocês, tem alguma passagem que afirma que são 7 essas dispensações? Tem alguma passagem que nos mostra ou prova para nós que Deus dividiu o seu plano eterno em 7 períodos de tempo? Existe? Não existe. O irmão Levi, que deve ser o mais antigo daqui, né, que tem contato aí com o ensino das 7 dispensações, tem uma passagem, Levi, no seu conhecimento, que fala assim, ó, são 7 dispensações, a primeira chama inocência, tem alguma passagem bíblica que fala isso? Então, não tem, né? Não tem uma passagem, mas isso não é problema, porque muitas coisas que nós temos hoje também não tem uma passagem específica. Por exemplo, a Trindade, não existe nenhum versículo falando sobre a Trindade em si, mas pelos textos que nos é apresentado, quando a gente soma aquilo, a gente gera uma doutrina, um entendimento, um raciocínio. Então, se não tem na Bíblia, quem que idealizou, da onde surgiu esse entendimento que o plano de Deus está dividido em 7 eras ou 7 dispensações? Quem foi? Foi John Nelson Darby, em 1830. Decorem isso. Quem sistematizou, quem trouxe esse entendimento, quem organizou esse mecanismo foi John Nelson Darby, em 1930. Não só ele, tem outros nomes associados ao início do dispensacionalismo, né? Que é essa ideia de dividir, né, o tempo aí em 7 dispensações. Mas, há 130 anos depois, vem um homem chamado Charles Ryer, não sei como é que pronuncia o nome em inglês, em 1960, né? Tem alguém aqui que já era nascido em 1960? Deve ter, né? Eu acho que a metade, né? O Israel, o pessoal, muitos já estavam vivos. Então, em 1960, esse irmão chamado Charles Ryer faz uma revisão desse sistema chamado de dispensacionalismo. Então, ele dá origem ao dispensacionalismo revisado. Eu queria mostrar isso para vocês porque é bom a gente abrir a nossa mente e entendimento que não existe somente esse pensamento rígido de 7 dispensações. Tem esse pensamento rígido, ele se chama dispensacionalismo clássico, né? E agora vem um novo dispensacionalismo revisado, que não tem o pensamento rígido, fixo em 7 eras. Porque, irmãos, falando para vocês, o dispensacionalismo ele não está baseado, não é ponto principal a divisão das eras em 7, não é ponto. Se você acha dispensacionalismo e pensa que o principal do dispensacionalismo é essa divisão, não é. Não é. A principal diferença do dispensacionalismo é a situação de Israel e a igreja. Esse é o ponto característico. Os 3 pilares do dispensacionalismo não incluem que as 7 dispensações são necessárias, esse entendimento, para que fique de pé o dispensacionalismo. As 3 pilares, as 3 bases para o dispensacionalismo é a diferença entre Israel e a igreja, é a interpretação constante das escrituras e é o entendimento que a revelação ela é progressiva. A revelação de Deus é progressiva. Esses são os 3 pilares. Não inclui aí, então, um entendimento rígido, fixo da separação das dispensações. E pensando nisso, eu até trouxe um vídeo de um irmão chamado Danner Cabreira, que eu conheci ele, e através dele, por ele ser um dispensacionalista revisado, eu tive mais conhecimento, né, acerca desse assunto, que eu sei que não chama a atenção de muitas pessoas, mas que é interessantíssimo. E o dispensacionalismo revisado, ele vem com ideias um pouquinho mais aprimoradas. Por mais que eu vejo que o dispensacionalismo clássico, esse que a gente vê com 7 dispensações, também tem seus benefícios. Então eu não sou
não quero me adequar nem o clássico nem o revisado, porque vejo benefícios em ambos os lados. Tem coisas que o dispensacionalismo revisado já responde bem melhor do que o clássico, e tem coisa que o clássico entende também melhor do que o revisado. Então vou passar um videozinho do Dani, que ele explica um pouquinho aí a diferença, qual é a diferença entre um e o outro, entre o clássico e entre o revisado. Pode passar para a gente aí. A diferença básica é que o dispensacionalista clássico, ele acredita naquele modelo fixo de 7 dispensações, ao passo que nós, revisados, nós não temos esse apego por 7 dispensações fixas. Há dispensacionalistas revisados que acreditam de 3 a 8, e não tem problema nenhum nisso, isso não faz com que nós não sejamos dispensacionalistas por causa disso. Muito pelo contrário, a gente moldou e a gente viu que essa história fixa de 7 dispensações fica um tanto quanto difícil a gente usar ela direto como um sine qua non do dispensacionalismo. Outro ponto de grande importância é que o dispensacionalista clássico ele não tem tanta continuidade. Na verdade, não tem continuidade nenhuma entre os testamentos. É por isso até que alguns deles vão acreditar em 2 novas alianças. Nós não. Nós revisados nós acreditamos em uma continuidade moderada entre os testamentos. Por isso nós, por exemplo, vamos dar ênfase em uma única nova aliança, na qual a igreja participa das bênçãos salvíficas e derramamento do Espírito hoje. Então essas são as diferenças. Então a gente vê aqui, levando para o lado técnico, eu sei que não interessa muito a gente que está aqui, mas às vezes tem um cara estudioso que está se aprofundando e ele quer conhecer e quer ter esse conhecimento. Então é só para mostrar para os irmãos que não existe só o dispensacionalismo que rege, que de forma quadrática separa as dispensações. Porque realmente, analisando as escrituras, por mais que você vê esse esquema mostrado nas escrituras de forma indireta, nós também não precisamos, isso não depende. Se a gente falar que existe 5 dispensações, não vai atrapalhar em quase nada. Os planos vai ser o mesmo. Jesus ainda vai voltar, o arrebatamento é pré-tribulacionista, não muda quase nada. Por isso que ele fala ali que esse sistema rígido de 7 dispensações não é o sine qua non, né? Sine qua non é aquilo que sem essa coisa o dispensacionalismo não existe. Então é só para a gente poder entender e ter esse entendimento mais amplo sobre as coisas. Mas a gente está aqui falando sobre a dispensação da graça, a qual vamos entrar agora, né? Dispensação da graça é a 6ª dispensação. Já falamos sobre a dispensação da lei e agora estamos falando sobre a graça. Eu quero perguntar para vocês, quando que começa a dispensação da graça? Quando que começa? Muito bem, irmão Levi respondeu corretamente. Dispensação da graça se inicia na morte de Cristo, mas a igreja ela é fundada, é inaugurada no dia de Pentecostes, ali em Atos 2. Muito bem, e isso a gente vê aqui nessas ilustrações, né? Vou dar o zoom aqui no mapa. A gente olhando aqui no meio do mapa, praticamente, que na dispensação da graça, nós vemos aqui então, né, a morte de Cristo. Como eu falei, esses círculos aqui representam a dispensação, né? Então aqui na morte de Cristo vem aqui em Atos capítulo 2, né, a fundação da igreja, certo? A fundação da igreja, em Atos capítulo 2, né, onde acontece a descida do Espírito Santo, né, o dia de Pentecostes, né? E isso é uma coisa interessantíssima. Mas eu pergunto para vocês que estão aqui, nós somos dispensacionalistas ou aliancistas? Dispensacionalista. Pelo nosso entendimento, nós somos dispensacionalistas. E agora eu pergunto outra coisa. Qual que é a maior diferença entre o dispensacionalismo e o seu contraste, que é o aliancismo? Qual que é a maior diferença? Eu já citei aqui. Isso aí, o Lucas respondeu corretamente. A diferença entre o dispensacionalismo e o aliancismo é a questão da igreja. Nós não estamos falando da dispensação da graça? Na dispensação da graça não tem o início da igreja? Então, o aliancismo, ele entende que Israel era o povo de Deus, até que chega um ponto que ele quebra a aliança, Israel cede espaço para Deus continuar o seu trabalho através da igreja. Então, o aliancismo, que é o contraste entre o dispensacionalismo,
O aliancismo, como o Lucas disse, ele entende que a igreja é a continuação de Israel. Isso se chama teologia da substituição. A igreja substitui Israel. Isso é aliancismo. Nós, dispensacionalistas, não somos dispensacionalistas? Não somos? Nós entendemos que a igreja e Israel são povos distintos. Analisando a palavra de Deus, nós entendemos que Deus ele tem um plano salvífico para Israel. Aí ele abre um espaço para a igreja, depois da sua morte, os seus o rejeitaram, abriu-se a salvação para nós, os gentios, os não-judeus, né? Nesse período de tempo, o judeu que se converte, ele se torna a igreja, e não é nós que se convertemos, se tornamos judeus, né? O judeu que se converte hoje, nesse período, nessa dispensação da graça, né? Tá lá o judeu, um cara judeu, nasceu da linhagem lá de Abraão, sanguíneo, ele vai lá e se converte ao Senhor. Aí ele se torna igreja, certo? Mas quando se encerrar o período da igreja, vai abrir novamente o espaço para Deus tratar com o seu povo Israel. Nós entendemos assim, eles não. Eles entendem mais ou menos assim, já que Israel é passado, e já passou, e agora a igreja substitui, então todas aquelas promessas do Antigo Testamento que não se cumpriram em Israel, se cumpre na igreja. Isso é aliancismo, se cumpre na igreja. Dá um exemplo, Guilherme, de uma aplicação que eles fazem de alguma profecia do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 2, de verso 2 a 4. Coloca para a gente aí. Isaías, capítulo 2, de verso 2 a 4. Olha como eles interpretam o aliancismo, interpreta o cumprimento das escrituras dentro da igreja hoje, né? Você vê ali, ó, olha essa profecia. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Espera aí, olha só que interessante. Está vendo o que está dizendo aqui? Fala de um tempo em que a casa do Senhor, o Senhor será elevado em cima de todos os montes, e ficará o maior, vai ser o ápice. E concorrerão ao Senhor, todas as nações virão até ele. Aí aqui, como eles entendem? Não, tá vendo? Ó, nós somos crentes, né? Agora a gente está espalhando o evangelho e o pessoal está vindo até nós. Então, dessa forma espiritualizada se cumpre isso. Olha a continuidade. Agora o negócio começa a complicar um pouquinho. Por quê? Fala assim, ó. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Está vendo essa profecia? Ela fala o quê? Que os povos da terra vão fazer o quê? Vão subir aonde? Para Jerusalém. Olha só a profecia. E ali de Jerusalém, de Sião, sairá a lei que regerá o mundo. Não é isso que está dizendo a profecia? Aí como o aliancismo entende que isso cumpre na igreja? É mais ou menos assim, eles começam a alegorizar ou tratar de forma literal, de forma figurada essas passagens. Ou seja, ele fala assim, ó, tá vendo? Ó, todo o ser humano agora, eles vão até Jesus Cristo para que Jesus Cristo dê a palavra de vida para eles, né? Aquele negócio ali, ó, que ele nos ensine o que concerne aos caminhos e andemos pelas suas veredas, né? Isso está se cumprindo hoje. Fala ali, ó, então aonde que se cumpre esse negócio que de Sião sairá a lei? A lei hoje sai de Sião? Não sai de Sião, não vem de Jerusalém. Então como é que eles aplicam isso à igreja? Fala assim, Sião representa Cristo, e para a igreja é dele que sai a nossa lei. Está vendo como é que eles conseguem encaixar ou interpretar as profecias do Antigo Testamento dentro da igreja? Isso é aliancismo. Isso é aliancismo. A igreja, ela é continuação de Israel. As profecias que eram para Israel se cumprem na igreja. Nós não cremos assim. Nós cremos que vai haver um tempo em que essas profecias vão se cumprir de forma literal. Se está falando ali que os povos vão ir até Jerusalém, se eles vão querer que o Deus de Jacó o ensine eles os seus caminhos, isso vai acontecer literal. Se fala que a lei sairá de Sião, então vai ter um governador lá em Sião que vai ditar a lei para o resto do mundo. Então, para nós, dispensacionalistas,
isso tem que acontecer de forma literal. Tem como isso acontecer nos dias de hoje? Alguém governar lá no dia de hoje, alguém governar lá de Sião? Tem como? Não tem como. Pode falar, irmão Levi. Capítulo 25, a partir do verso 31 até 46, fala do julgamento das nações. Então, aqueles que ficarem do lado direito, que a Bíblia fala ali, as ovelhas estarão do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Então, aquele que estiver do lado direito, ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aí está falando do evangelho do reino e não da graça que é da igreja. Muito bem, né? Então, esse tipo de interpretação de se antes de Jerusalém sairá a palavra do Senhor é que motivou, foi combustível para sair as cruzadas. As cruzadas, a finalidade da cruzada era essa, era conquistar Jerusalém, porque de Jerusalém sairia a palavra, né? Então esse é um dos combustíveis que alimentou povos do passado, regiões passadas. Nós vamos ver quais são as implicações práticas desse tipo de pensamento, dessa linha de raciocínio. Porque, irmãos, isso aqui não é só teologia teórica, isso tem praticidade. Isso tem praticidade, a gente vai ver quais são as implicações práticas aqui no final, né? Então, aqui depois desse versículo, no versículo 4, ali ele vai falar uma coisa ainda que fica mais difícil de entender isso se cumprindo hoje. Olha o que fala ali, ó. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices, e não levantará espadas nações contra a nação, nem aprenderão mais guerra. Eu pergunto, isso se cumpre nos dias de hoje? As pessoas estão pegando suas metralhadoras e bazuca e transformando em equipamento de arado, e as nações não estão mais guerreando? Isso acontece nos dias de hoje? Então, mas o aliancismo, que entende que a igreja é a continuação de Israel, eles falam que isso se cumpre hoje, mas não tem como cumprir de forma literal. Vocês estão vendo como é que está o mundo hoje. Não tem como. Então o que eles falam? Tá vendo esse negócio aqui de converter as espadas em enxadões? É o quê? Quando a pessoa ela se converte, ela vai deixar de matar para começar a pregar o evangelho. Então isso está se cumprindo nos dias de hoje. Tá vendo que por isso que eu tenho dificuldade com o aliancismo? Porque, por mais que se baseie também na palavra de Deus, esse tipo de interpretação figurada, para mim, não desce. Eu não consigo entender a Bíblia dessa forma. Para mim, isso aqui tem que se cumprir de forma literal. As pessoas elas têm que deixar, todo mundo tem que deixar as suas armas, tem que usar toda a sua tecnologia para desenvolver coisas para a agricultura, e eles não têm que mais aprender guerra. Então, para nós, quando se cumpre isso aí? Quando? No reino milenial, né? Tudo isso vai encaixando, falando que tem um reino milenial onde Cristo vai reinar de Sião e onde as pessoas vão desfrutar de paz entre as nações. Não vai ter guerra. Então isso para nós gera a necessidade que exista um milênio. Mas para o aliancismo não tem necessidade de um reino após o arrebatamento. Porque as profecias do Antigo Testamento já se cumprem hoje. Então, quando eles leem lá Apocalipse 20, que fala que reinaram por 1000 anos, lá eles interpretam que hoje já é o milênio. Entendeu? Tá vendo a interpretação do aliancismo? Né? Eu quero ter cautela e cuidado de não ser desonesto, de falar também uma coisa que o aliancismo não diz. Né? Por mais que eu estudei os modelos, o dispensacionalismo ou aliancismo, eu não tenho tanta profundidade assim para refutar o aliancismo. Mas por alto a gente já vê que não parece que isso não desce na nossa garganta, certo? Que hoje já estamos vivendo no milênio. Lá fala no milênio que o Satanás será preso por 1000 anos. Eles afirmam que Satanás já está preso hoje. Mas preso como? Eles falam, não, que ele está restringido e tal. Mas não, a gente tem que entender isso de forma literal. Que vai haver um tempo ainda de 1000 anos que Satanás será preso literalmente, para que as nações tenham paz. Aí eles falam assim, tá vendo como é que Satanás está amarrado? Ele não está mais impedindo que o evangelho seja pregado entre as nações. O mundo todo já está conhecendo Jesus. Por isso que Satanás está preso, entendeu? Então tá vendo que esse aliancismo, que é o óculos pelo qual interpretam a Escritura, vai gerar o quê? Que as profecias se cumprem na igreja, porque Israel é a igreja,
Então, isso vai dar não necessita de um reino futuro milenar. Então, esse é aliancismo, certo? Mas para nós, dispensacionalistas, a gente pode fazer a seguinte conclusão, o seguinte raciocínio. Então, como é que a gente sabe se a gente deve interpretar essas profecias de forma figurada ou de forma literal? Como é que a gente pode, pela palavra de Deus, saber se isso aí se cumpre de forma literal ou de forma figurada? É só a gente pegar as profecias que já se cumpriram e perceber se elas se cumpriram de forma literal ou figurada, certo? Eu vou dar um exemplo. Lá em Joel 2:28, lá fala que depois, nos últimos dias, o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre todos os servos e sobre todas as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Assim está profetizado lá em Joel. Agora, como isso se cumpriu? Cumpriu lá em Atos 2, quando Pedro ele repete essa profecia, e eu pergunto, lá em Atos 2, tiveram visões? Tiveram um derramamento do Espírito? Não tiveram? Isso não se cumpriu de maneira literal? Então, se essas profecias se cumpriram literalmente, essas outras aí que ainda não se cumpriram, necessitam cumprir-se literalmente. E se precisa cumprir literalmente, não tem como cumprir hoje na igreja, então vai vir um tempo ainda que Deus vai tratar com o Israel, e aí sim cumprirá essas coisas aí, certo? E aí sim vai se cumprir, né? Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para Israel é desde a fundação do mundo. Para a igreja é antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Muito bom, né? Nossas bênçãos são celestiais, né? E Israel recebeu bênçãos terrenas, certo? Essa é uma das diferenças entre Israel e igreja. Mas vocês podem perguntar assim, Guilherme, mas quem que são esses aliancistas aí que vocês falam? Porque parece que todos que eu vejo interpretam a Bíblia da mesma forma que eu. Parece que todos que eu vejo têm a esperança que Cristo ele volta antes da grande tribulação, tem a esperança que ele vem, que vai instaurar o reino milenial aqui na Terra. Quem que são esses caras, então? São alguma igreja? E são algumas igrejas, né? Citando por alta, nós temos quem são adeptos a esse sistema de teologia da substituição, que a igreja é a continuidade de Israel. Tem a igreja católica, temos a igreja luterana, anglicana, a igreja presbiteriana. Eles têm esse entendimento aliancista, né? O presbiterianismo, né, que a gente conhece muito bem, igrejas famosas, tem pregadores famosos, excelentes pregadores, eruditos, ensinadores da palavra de Deus, eles têm esse sistema de pensamento. Aí eu vou passar até um vídeo do Augusto Nicodemos, que vocês também conhecem essa pessoa, né? É uma pessoa inspirada por Deus, que é zelosa, que é piedosa, que é honesta. E olha o que ele diz ali um pouquinho sobre as profecias de Israel. Pode colocar. Mas a posição escatológica que eu tenho, que é o amilenismo, não considera mais Israel como tendo ainda algum papel dentro da história da redenção. O que Deus tinha para fazer com os judeus e com a nação de Israel, ele já fez. Agora, o seu povo não é mais a nação de Israel, mas são todos aqueles, inclusive judeus, todos aqueles de todas as nações que creem no Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Então, tá vendo, irmão? Isso aqui não é para menosprezar a pessoa, porque a gente sabe, Augusto Nicodemos é sim um cara excelentíssimo, expositor da palavra de Deus. Mas esse é o sistema escatológico que ele é adepto. Aliancismo, amilenismo. Pode falar. O Hernani já volta também a mesma coisa. Isso. Implicações práticas, vamos ver. Porque parece assim, nossa, Guilherme, isso aí são questões teológicas. O que isso faz diferença em quê na nossa vida prática? Tem sim, eu vou falar já já. Mas antes disso, como estamos na dispensação da graça, pode voltar lá. E a gente está falando sobre Israel e de igreja, eu queria falar para vocês aqui, então, qual que é uma definição de igreja. Porque às vezes muita pessoa também não sabe o que é igreja.
né? Aí, olhando para a palavra de Deus, a gente encontra duas respostas, duas definições para o que é a igreja. A primeira definição é que a igreja é o corpo, é todos os crentes em todos os locais que confessam a Cristo como Salvador. São os verdadeiros salvos, é a igreja universal. E não estou falando daquela acho que é do chapéu, né? Não estou falando, não estou falando dessa, não. Estou falando de todos os crentes que estão dentro de igreja presbiteriana, dentro de igreja da Assembleia de Deus, dentro de igreja da Casa de Oração, dentro de igreja católica. Se a pessoa aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, ele faz parte da igreja independente de placa, certo? Essa é a igreja universal. É a igreja, essa é a primeira definição, né? E agora a gente tem outra definição, que a igreja também pode ser um grupo de crentes, né? Porque a gente vê na palavra de Deus, pode ir lá botar lá em Romanos capítulo 16, 5, né? A gente vê que a igreja também pode ser uma reunião de crentes, né, que estão reunidos na casa de alguém, né? Quando a gente fala assim, a igreja da Buarque, a gente está se referindo a nós, e não esse quadrado aqui, né? Nós aqui reunidos, nós também somos igreja. Aqui é apenas um lugar, uma parede, não tem nada de sagrado nisso aqui, nada disso. Se isso aqui for destruído, a gente pode se reunir tranquilamente em outro local, certo? Então a igreja da Buarque, é nós que estamos aqui reunidos, né? E isso tem na Bíblia também, essa definição que igreja pode ser um local? Tem. Olha lá, ó. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epifânio, né? A meu amado, que é a primícia de asa em Cristo. Então a gente vê, ó, saudai a igreja que está em sua casa. Então, pela Bíblia, a definição de igreja, a gente pode ver que é um corpo geral, ou também pode ver que é um agrupamento de crentes. Quando eu pensava assim, igreja local, eu pensava que estava se referindo ao templo, mas não é isso, gente. A igreja aqui não está se referindo à casa da pessoa lá em si, Paulo ali. Está se referindo ao grupo de irmãos que está ali reunido, como corpo, que vai ter um membro, vai ter outro membro, vai ter orelha, vai ter pé, vai ter mão, vai ter dedo, ali um corpo. Então são essas duas definições. Ficou claro? Ficou claro o que é uma igreja? Ficou claro, né? Isso aí. Isso aí. Isso. 1 Coríntios 10. Isso aí. Isso. Interessante que Israel lembrou, é só para a gente lembrar. Quando a gente fala que Israel e a igreja são povos distintos, a gente não quer dizer que hoje, tadinho do judeu, ele não pode se converter mais, porque ele é judeu, ele não é igreja. Não. Toda pessoa, indivíduo, independente de raça ou de etnia, que hoje confessa a Cristo como Salvador no seu coração, ele se torna igreja, independente se ele é preto, branco, azul, moreno, independente de qualquer coisa. Certo? Ele se faz parte da igreja. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 2. Fala que pela cruz derrubou a inimizade que havia, para que de dois povos criassem uma nova humanidade, que é a igreja. Isso aconteceu na cruz de Cristo, né? Então hoje, se o judeu se converte, né, ele passa a fazer parte da igreja, certo? Isso é muito claro na palavra de Deus. Descrente, gentil, que não é judeu, se converte, faz parte da igreja. Judeu que se converte, faz parte da igreja. Mas isso tem um fim, né? No final da dispensação da graça, isso não é mais assim, certo? Não vai ser mais dessa forma, que a igreja vai estar completa, certo? Interessante é que as promessas de Deus a Israel é como nação, não é como indivíduo. Porque quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, falou assim, eu vou levar vocês para a terra que manda leite e mel. Mas morreram no caminho. É porque o compromisso com Deus era com a nação, não era com o indivíduo. Agora com a igreja não. Com a igreja o compromisso é com o indivíduo. Com o indivíduo. Parece que ele vai habitar onde? Ele não vai habitar aqui. Ele habita aqui. Ele habita dentro de nós. Porque o compromisso é individual. Com Israel, o compromisso é nação. Parece que Paulo vai orar pela salvação do judeu, né? E essa é a tônica da colocação. Na segunda parte desse estudo, no próximo, a gente vai falar mais sobre essas imagens que estão aqui, certo?
Aqui está citado lá as 7 igrejas da Apocalipse ali, da Ásia, né? Cada uma representando um período de tempo. A gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar também sobre essas questões aqui, né? Uma pessoa me interrogou depois por que eu deixei a setinha aqui da Igreja Católica Romana apontando também para o arrebatamento. Aí eu expliquei, porque crente não é quem está na casa de oração e nem quem está na Assembleia, nem presbiteriana. Crente é aquele que confessa a Cristo como Salvador, independente de qual religião ele esteja. Porque pessoas que estão em uma religião, às vezes errada, errôneas, elas vão ter acesso à verdade, vão se converter, e existe um período de tempo até que ela convença, até que ela entenda a verdade e saia daquilo. Então, se ela morrer dentro daquela região, ele vai para o céu se o arrebatamento acontece. Né? Um exemplo é o próprio Mário Persona, que a gente vai mostrar aqui. Ele se converteu dentro da Igreja Católica, ficou lá por 1 ano para depois entender e ele saiu. Se ele morresse ou se o arrebatamento acontecesse enquanto ele estava na Igreja Católica, ele não ia ser arrebatado? Ia ser arrebatado, porque a promessa está associada ao que crê no seu nome como único Salvador, não a quem está dentro de uma igreja tal ou igreja tal. Certo? Povo meu. Então, automaticamente, quando ele se converte, ele entende o plano da salvação por Jesus Cristo, ele automaticamente a intenção não, a necessidade é que ele então faça essa separação, saia de lá para fazer parte da igreja. Não, Isso mesmo. Isso aí pode acontecer. Lançando luz, né, na pessoa. Pode se levar um tempo. Pode levar um tempo. Pode se levar um tempo, né? Se você se converteu, mas ele está ali, pode se levar um tempo. Pode levar um mês, uma semana, um ano. Você pensou se converter e trabalhar 1 ano lutando contra aquelas doutrinas e pensamentos, porque foi criada a vida toda dentro da igreja, lutando, vendo que aquilo é errado, tentando entender 1 ano, é muito tempo. E tem pessoas que, eu acredito, que tem pessoas piedosas dentro de religiões estranhas, que eles aceitam a Cristo, mas às vezes, por, não sei, de alguma forma privada da verdade, ele vai, mesmo lutando no seu coração, ele vai chegar a morrer ali dentro. Mas ele vai para o inferno por causa disso? Não vai, gente. A salvação é por Jesus, não é pela igreja. Então a gente tem que entender isso. Porque se a gente não entender isso, a gente vai achar que é só nós, a casa de oração, ou a igreja A ou B que vai para o céu. Né? Porque, só completando, estar dentro de uma denominação protestante não é passo para o céu. Ou estar dentro da denominação católica não é passo para o inferno. O passo para o céu está na pessoa de Jesus Cristo, que não há outro nome dado entre Deus e os homens, por qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, é Jesus Cristo. Esse é o caminho, não igrejas. Ele pode ser católico, ele fica lá até entender. O dia que ele entender que lá está certo, ele fica lá. Porque o texto bíblico nem diz o que fazem os homens de que eu sou. Né? Jesus perguntando. Né? Aí o dia que ele entende isso, ele automaticamente ele vai ter que entender, separar a religião do cristianismo. Né? Isso é só uma pincelada, mas a gente vai tratar mais especificamente disso no próximo estudo, certo? Isso acontece. A gente tem muitos casos disso aí, né? Isso. Aí tem só uma implicação prática agora nessa questão da igreja, de definição da igreja. Porque tem alguns, e às vezes bem intencionados, que falam assim, a igreja sou eu. E vou mostrar o problema de falar isso. A igreja, pela Bíblia, não é uma pessoa só. A igreja não é eu. Eu faço parte da igreja, mas não é eu. Eu sou um membro da igreja. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 27. Coloca na versão NAA, se tiver como aí. Né? Por quê? Pessoas utilizando deste verso, a igreja sou eu, eles deixam de congregar, deixam de se reunir para ficar dentro de suas casas isolados, falando assim, não, a igreja é eu sou a igreja. Não tem necessidade de reunir com outros irmãos. Né? E isso é antibíblico. A gente vê passagens que mandam sim a gente congregar. Não está falando em congregar em uma igreja que tem uma placa, mas congregar com irmãos, pessoas salvas, crentes. Olha que está ali, ó. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você não é o corpo.
Individualmente, você é membro. Eu sou membro desse corpo, eu sou uma orelha, ou uma mão, ou um pé, mas eu não sou o corpo todo. O corpo todo é todos nós, a igreja completa, certo? Entendeu? Então, Guilherme, onde está a passagem que fala que a gente deve congregar com outros irmãos e não congregar, ficar sozinho, desigrejado? Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixando de congregar. Não está falando de congregar sobre a placa de uma igreja, mas congregar. Seja com seus filhos, seja com a sua família. Às vezes você está numa situação que não tem como achar outro crente para congregar. Congrega com a sua esposa, congrega com seus filhos. Não deixar de congregar. Os dons foi dado à igreja para auxiliar o outro, para que juntos cresçamos, não para que eu mesmo possa crescer sozinho. Então, não deixar de congregar. Essa frase, eu sou a igreja, ela é mal cunhada, mas eu sei que muitos podem usar sem essa malícia, né, na mente, certo? Agora falamos de igreja, estamos tratando de Israel e igreja, vamos falar um pouquinho sobre Israel e essas profecias aí. Vamos lá, ó. Quando Jesus entra lá em Jerusalém, montado em um jumentinho, ele é recebido como rei e todos falam, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21:9, rapidinho para a gente ler, né? Então Jesus está chegando em Jerusalém, entrada triunfal, já falamos sobre isso, e o pessoal começa a aclamar ele ali, né? Fala assim, ó, e as multidões, tanto as que iam adiante dele como os que o seguiram, clamaram, hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus, hosana nas maiores alturas. Não é isso que o pessoal falou? Aí, passa um tempinho, olha que interessante, passa um tempo depois disso, Jesus entra em Jerusalém, mete o pau lá no pessoal que estava transformando a casa de Deus em comércio, né? Faz ali, amaldiçoa uma figueira, conta a palavra do reino, da figueira, conta algumas coisas ali. E depois ele vai lamentar sobre Jerusalém. Olha só que interessante. Está lá em Mateus, né? Pode colocar para a gente aí, Mateus, capítulo 23, do 37 ao 39. Passagem conhecida, lamentação de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apredeja os que são lhe enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha só a lamentação de Jesus sobre Jerusalém. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Olha essas palavras. Não me verão mais, até que venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha que interessante. O Senhor entrou em Jerusalém, montado na jumenta, e o pessoal, o povo, aclamaram ele como rei. Falaram, bendito o que vem em nome do Senhor. Agora Jesus, um pouco tempo depois, lamentando sobre Jerusalém, falam que eles quem? Eles quem? O povo judeu. O povo, a nação de Israel, como nação, não o veria mais. Até quando? Ele deu um prazo. Ele falou que seria eternamente? Ele deu um prazo. Até quando? Até quando, gente? Até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então a gente vê que sim, Israel, ele caiu. Mas não caiu para ficar derrubado. Ele vai se levantar novamente, né? Porque Jesus dá um prazo. Agora você pegando outras passagens do Novo Testamento, você vai compreender, vai juntar as pecinhas e vai entender melhor. Olha aqui, ó, o que diz lá em Romanos 11, 25 a 28. Coloca lá, ó. Porque, irmãos, presta atenção, irmãos, isso aqui é precioso. A gente vai mostrar as implicações práticas desses pensamentos e a gente vai ver que ser aliancista ou dispensacionalista, ter essa ideia que a igreja substitui Israel, tem implicâncias muito práticas para nós hoje. Então presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte sobre Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Mais uma vez, Paulo aqui, falando de um mistério, que o endurecimento de Israel, ele é em parte até que tenha entrado a plenitude dos gentios, até que se complete a plenitude dos gentios.
Nós que não somos judeus, somos os gentios, e a nossa plenitude é a dispensação da graça, é a igreja. A igreja é a plenitude dos gentios. Quando a igreja passar, então, novamente, o que vai acontecer? Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel como nação. Isso é claro nas Escrituras. Por isso que eu não consigo, sinceramente, ser aliancista ou ser adepto à teologia da substituição. Estão conseguindo entender? Sim. Ele torna-se, então, uma idolatria, no caso. Aquela parte de salvação desmembrada passa a ser idolatria. Como assim? É porque se ele acredita nesse sistema, automaticamente ele não vai aceitar o período da graça. Não, eles entendem que a salvação é pela graça, que sempre foi pela graça, a mesma coisa que a gente. Entende que a gente se convertendo é a mesma coisa que está na Bíblia. A diferença é só com respeito ao cumprimento das profecias, com respeito a isso, e também com o entendimento, com o mecanismo que Deus construiu com o seu plano. É uma coisa mais complicada, precisa de muito aprofundamento. Pode falar. Não tem nada a ver. Vai ficar vedado muita coisa para ele. Vai ficar vedado, porque o entendimento fica limitado. Tanto que a esperança deles é que o arrebatamento acontece quando? Depois da grande tribulação. Porque na Bíblia fala de eleitos passando na grande tribulação. Nós entendendo que aqueles eleitos ali são Israel. Só que como eles acham que Israel é a igreja, eles acham que aqueles eleitos dentro da grande tribulação, eles são a igreja. Então por isso que esse sistema aliancista, ele vai mudando uma série de coisas. Tanto que Augusto Nicodemos, reverendo Hernando Dias Lopes e pessoas aliancistas, eles são pós-tribulacionistas, certo? Então não vai confundindo, achando bonitinho aquele vídeo falando sobre que o Senhor Jesus vai voltar, que Hernando Dias Lopes está falando, ou que Augusto Nicodemos está falando, vai lá, compartilhe para todo mundo, porque quem não tem esse conhecimento, que é dos bastidores, confunde tudo a mente confunde. Ah, mas um fala que o arrebatamento é antes, outro fala que é depois, e aí? Mas vocês têm que ter esse conhecimento que está no cerne, é a raiz dessas coisas, é a raiz, certo? Eu não sei se eu consegui responder bem a pergunta do irmão Israel, mas depois a gente pode conversar mais sobre. Outra coisa também que o Tejano, eles creem na predestinação. E quem foi predestinado foi a igreja que foi predestinada antes da nação do mundo. A igreja, os salvos. Eu não vou entrar na questão soteriológica. Isso que o Dade falou é soteriologia, é questão da salvação. Entre arminianismo e calvinismo. É uma outra questão, né, que a gente não vai entrar nisso, mas falando sobre Israel e a igreja, nós vendo essas passagens, a gente vê que claramente tem ainda um plano. Você lembra o que o Augusto Nicodemos falou? Que Israel não tem mais lugar no plano de Deus? E a gente vê que pela Bíblia, Israel sim tem ainda um plano, um espaço no plano de Deus. Olha o que diz o próximo versículo. Olha só, fala ali que Israel é endurecido em parte, até que chega a plenitude dos gentios. E agora fala assim, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. Então aqui Paulo está usando uma profecia do Antigo Testamento que ainda não se cumpriu, interpretando de forma literal. Porque no Antigo Testamento fala que virá o Redentor e desviará de Jacó as impiedades. Jacó quem? O povo de Israel. Isso acontece no final da grande tribulação. Então, Paulo está entendendo dessa mesma forma. Então, por isso, mais uma vez, que eu não consigo ser aliancista. Eu vejo que a Bíblia mostra que ainda tem um plano, sinceramente. A Bíblia tem um plano ainda para o povo de Israel como nação. Está vendo? Que vai se encaixando as coisas. Uma coisa que você falou, o Dade falava que é como a linha do trem, né? O Israel é como estava no trilho, se desviou para Israel, a igreja está no trilho. Mas a igreja vai sair, porque no trilho só passa um. Não passa dois trens no mesmo trilho, né? Então tirou Israel, né? E a igreja está no trilho, mas a igreja vai chegar à estação e vai sair. E entra Israel novamente, cumprindo as profecias. É Romanos 11. Lendo Romanos 11 você vê claramente, Israel caiu para que nós pudéssemos dar espaço para nós. Está escrito literalmente em Romanos 11. Lê depois, quem tiver a oportunidade, Romanos capítulo 11 todo.
Isso. Isso aí. Então, olha só. A Bíblia fala da grande tribulação. A tribulação fala que tem eleitos ali. Né? Em Mateus 24 vai citar eleitos dentro da grande tribulação. Nós que entendemos que Israel é um povo diferente da igreja, nós entendemos então que a grande tribulação é para a igreja ou é para Israel? É para Israel. E por isso que quando agora, olha como é que as coisas vão se encaixando. Agora quando você vai lá no Antigo Testamento para ver uma definição interessante, está lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Jeremias 30, versículo 7. Olha só o que fala ali, ó. Falando sobre a grande tribulação. Olha só. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Olha só que interessante. Tempo de angústia para Jacó. Aqui Jacó é o povo de Israel. A grande tribulação é chamada também de tempo de angústia para a igreja? Para Jacó. Para Jacó. Mas ele será salvo dela. Aí vai encaixando Mateus 25, que o Levi falou. O julgamento das nações. O Redentor que vem para salvar, livrar o povo de Israel dos seus inimigos. Aí tudo faz mais sentido. Faz mais sentido. Certo? Então, mais uma vez, por isso que eu não consigo ser aliancista. Certo? Olha só, outra coisa que interessante também que eu anotei aqui, ó. Tá lá em Jeremias 31, 37 a 35 a 37. Bota na NTLH pra gente aí, nessa versão se tiver. Olha só, irmãos, que palavras tão maravilhosas. Botei até uma versão de mais fácil entendimento para vocês verem. Olha que palavras fantásticas. Isso toca o meu coração com respeito a Israel. Olha só. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, e a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. E o seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele promete que, enquanto durarem as leis da natureza, Israel sempre será uma nação. Olha que extraordinário isso. Enquanto durarem as leis da natureza, Israel sempre será uma nação. Olha o próximo versículo. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo o que ele tem feito. O Senhor Deus está falando. Olha que Deus fala. Se um dia for possível você pegar o seu método da Tramontina e medir a terra, os alicerces, os fundamentos, então vai ser possível também Deus rejeitar o seu povo Israel. Palavras extraordinárias, irmãos, da firmeza que está em Deus e não no povo de Israel. Deus é fiel, enquanto o seu povo, mesmo quebrando as alianças, ainda continua firme. E isso é empírico, é fácil analisar e provar isso. Qual que é a única nação antiga que está viva até hoje com o mesmo nome, com a mesma língua? Qual que é? O povo de Israel. Moabitas passaram, Perizeus, Fariseus, um monte daqueles povos, tudo, Amonita, tudo passou, mas Israel está de pé até hoje. É empírico. Assim como as leis da natureza não passam, o amor de Deus por Israel também não passará. É isso que está falando ali. Olha que mais fantástico ainda lá em Salmos 28, Salmos 89, 28 a 33. Falando para Davi. Olha só que fantástico. Olha só. Pode colocar agora na NAA, mudando as versões aí para ficar mais fácil nossa compreensão. Olha só o que fala ali, ó. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele. Ele, o Davi, está falando de Davi ali. E lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. Olha ele falando com Davi, gente. Para sempre a sua descendência. E o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. A descendência de Davi ficará firme. Paz. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Irmãos, isso aqui é extraordinário.
Está falando claramente, o povo de Israel ele pode ser infiel, pode quebrar a aliança por parte deles, mas Deus continuará com bondade. Aquele povo não deixará de existir, não vai ser suprimido, não vai ser extinto. Isso é maravilhoso, a bondade de Deus, irmãos, porque mostra o que Ele fez na minha vida e na sua. A nossa salvação está firmada unicamente nele, exclusivamente nele. As palavras de Deus, ela toca o meu coração, porque eu vejo a bondade que Ele usa com Israel, é que Ele usa comigo. Que me resgatou eu sendo um pecador, imperfeito, cheio de defeito, me salvou, me limpou, me redimiu, e ainda depois eu ainda continuei, às vezes, pecando, falhando, sendo imperfeito, mas Ele permanecendo com a minha salvação em suas mãos e não nas minhas. Isso é extraordinário. E a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê isso lá em João 10, 27 e 29, que fala assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Mas meu Pai, que mais Deus, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Isso aí é extraordinário, essa é a salvação aplicada a cada um de nós. Não existe perca para aqueles que foram salvos, redimidos, selados pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a segurança que Ele fala com Israel, que Ele fala para nós hoje. Essa é a segurança. Isso é extraordinário. A palavra de Deus, ela é tocante. Ela é fantástica. Quem mexe com Israel, toca na menina de seu olho. E agora, respondendo a pergunta do irmão, qual que é a implicação prática? Qual que é a implicação prática? Na prática, hoje, de eu ser aliancista ou dispensacionalista, de eu entender que a igreja de Israel são povos diferentes, ou entender que a igreja de Israel é a continuação de um do outro. Qual que é a aplicação prática? Hoje aqui, isso vai mudar alguma coisa? O que que isso muda? Vou mostrar para vocês agora, em diferentes níveis. Olha só, durante a Segunda Guerra, quando Hitler matou 6 milhões de judeus, muitos crentes ajudaram os judeus a se esconderem por causa do conhecimento e entendimento que Darby trouxe, o dispensacionalismo. Olha só aplicações práticas. Queria até passar o vídeo agora do Mário Persona aí, né, para vocês entenderem. O que é esse pensamento de teologia da substituição, que a igreja é uma continuação, ele não é certo. Olha as aplicações práticas. No que isso causou nos crentes. Pode passar aí. Esse corte foi feito do vídeo original, as promessas feitas a Israel agora. Bota o áudio. Olha só esse relato, que fantástico. Tá sem o áudio? Então o vídeo deve estar sem áudio, né? Mas vou explicar. Ali ele falou que numa cidade da França, cristãos que não eram adeptos a essa doutrina que a igreja substituiu Israel, eles começaram a olhar para os judeus que estavam fugindo daquele massacre e começaram a guardar, juntar, proteger em suas próprias casas. E assim 4.000 judeus foram salvos dessa maneira. Cristãos que não eram aliancistas, cristãos que eram dispensacionalistas, salvaram os judeus porque entendiam que eles fazia parte, era um povo amado por Deus. Enquanto muitas outras igrejas que eram adeptos a essa consciência, a essa noção, a essa interpretação que a igreja é Israel, eles começaram às vezes até a desprezar os judeus. E é por isso que você vai ver a igreja romana, lá nas cruzadas, marchando até Jerusalém. Porque se eles são a Israel de Deus, então vamos dominar a terra, como meu pai falou. Se a lei tem que sair de Sião, então aqui, igreja romana aqui, vamos dominar a terra lá para a gente dominar. Certo? Mas você pode perguntar, mas são só essas implicâncias, pouquinhas, históricas? Não, olha só outras doutrinas interessantes. Batismo de criança. Pedobatismo, né? Essa palavra foi o Ismael que me ensinou ontem. Olha só que implicação fantástica. Você sabe que a igreja presbiteriana, ela batiza criança. Vocês sabiam disso, né? Por que eles têm esse entendimento? Porque a igreja agora é Israel. Israel, ela fazia uma coisa com a criança quando ela tinha 8 dias de vida. Qual que era? Circuncisão. Então, se Israel circuncidava os filhos ao 8º dia, então a igreja também, como ela é Israel de Deus, a circuncisão passou a ser o batismo. Então, por isso que dá base
para o batismo de crianças. Está vendo a implicação prática? Está vendo o entendimento? Pode falar. Não, muitas outras igrejas. Como eu falei, aquelas que são adeptas a essas doutrinas da substituição, ao aliancismo, algumas delas têm essa doutrina de batismo de criança. Olha outra coisa que interessante. A guarda do domingo. Né? Diversas pregações você vai ver falando assim, não, os judeus guardavam o sábado, mas agora o sábado se transformou no domingo. Não, gente, a gente não tem que guardar domingo, não tem dia santo para nós, não. Não tem dia sagrado. Tem igrejas que eu fiquei sabendo lá nos Estados Unidos que são adeptas a esse conceito, que no domingo não pode fazer nada, porque eles são Israel de Deus, o sábado se transformou em domingo, agora a gente tem que guardar o domingo. Está vendo, Israel, as implicações práticas desse pensamento? Mais um aqui interessante. O bispo, ou pastor, ou líder, como sendo um sacerdote. Como Israel tinha lá o seu sacerdote, que era o intermediador entre Deus e os homens, então o pastor, o reverendo, o bispo, ele é como se fosse um sumo sacerdote. E nós não vemos isso nas escrituras do Novo Testamento, porque Jesus ele faz essa intermediação, certo? Por isso que tem lá o clérigo, tem aquele topo, que é o chefão, né, sentado naquela cadeira, todo mundo quase adora ele, e ele manda. Por quê? Porque entende que igreja é a continuação de Israel. Que antes tinha o sumo sacerdote, agora tem o sumo pastor, o sumo papa, o sumo bispo. Está entendendo a aplicação prática? Mais uma aqui interessantíssima, né? Gerar filhos. Olha só que interessante. Se a igreja é a continuação de Israel, e a igreja ela existe desde a fundação do mundo, e Israel era a igreja, só que com outro nome, então aquela ordenança de multiplicar e frutificar, ela ainda é válida para hoje. Olha só, é um assunto que a gente pode se aprofundar mais. Mas tem igrejas nos Estados Unidos ou de fora que falam assim, ó, você tem que ter filho, cara. Você tem que ter 10, 20, 30 filhos, porque a Bíblia manda a gente multiplicar e frutificar. Mas hoje, a gente, por lógica, entende. Meus irmãos, qual que era a lógica por trás de gerar e multiplicar filhos? A terra estava vazia, Adão e Eva. A terra estava vazia, Noé e sua família. Precisava multiplicar. Mas hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões, está cheia de tanta pessoa. Esse pensamento de a gente tem que ficar gerando filho igual, procriando igual prole, isso aí vem do aliancismo. Está vendo as implicações práticas? E a gente vê, às vezes, pregadores quase que batendo em quem não quer ter filho. Não quer ter filho? Não, mas tem que ter filho, faz filho. Eu quero ter filho. Mas isso não é encontrado respaldo no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você vê Paulo ali incentivando as pessoas que continuam solteiras para que sirvam ao Senhor melhor. Porque agora a gente não está numa terra querendo povoar ela. Nós estamos peregrinando no deserto, partindo para uma Canaã celestial. O negócio não é sair tendo 500 filhos. O negócio é você ter tudo, desprender das coisas que te atrapalham para servir o melhor ao Senhor. Eu não vou entrar aprofundado nessa... Eu sei que surgiu uma série, trocentas dúvidas na cabeça dos irmãos, né? Só lancei no alto aí, mas talvez em outro estudo a gente pode falar melhor sobre essa doutrina de filhos. Mas não no mesmo nível do que o sábado era para o judeu. Por mais que a gente se reúne aqui em domingo, toma ceia no domingo, o domingo para nós é como o sábado, a gente não pode sair de casa, a gente não pode viajar, não pode fazer uma janta, não pode botar pessoa para trabalhar. Não tem isso. Então, irmãos, vocês conseguiram entender o que essas coisas que parecem ser só intelectuais, teológicas, têm aplicações práticas na nossa vida? Isso é a raiz de tudo. Você não vê essas pessoas que pregam esse tipo de doutrina falando sobre isso, sobre a raiz. Eles falam por alta. Então é muito importante a gente estudar, aprofundar na palavra de Deus para conseguir extrair dela a verdadeira interpretação que Deus quis passar para ela. E finalizando, independente se você é aliancista ou dispensacionalista, ou seja lá o que for, é sempre lembrar que a nossa esperança é a mesma, que Cristo vai voltar para nos salvar, para nos levar para Ele. Essa é a nossa esperança. Então a gente também não vai fazer desse motivo um motivo para distanciar dos irmãos. Não.
A gente tem que distanciar para quem discorda que Jesus é Deus, para quem tem problemas doutrinários seríssimos. Mas nesse tocante aqui, fica mais no meio secular. A esperança continua a mesma, as pessoas continuam sendo salvas pela graça, né? Então, a gente tem que não fazer divisões de pessoas. Não, eu não tenho comunhão com ele porque ele é aliancista, eu sou dispensacionalista. Não, isso não pode existir. Tá? A igreja, a Bíblia nos orienta a ser únicos, por mais que tenha essas divergências, a gente se unir com amor, com carinho. Nos dois lados tem pessoas que são ruins, pessoas que interpretam mal a palavra de Deus. Nos dois lados tem pessoas que são piedosas, que são sinceras, a gente sabe disso. Então isso aqui é um conhecimento muito importante, mas não faça disso motivo para separar comunhões entre os irmãos. E que a gente possa estar sempre com os olhos fitos no céu, aguardando a revelação e a manifestação do nosso Senhor. Pode falar. Aí vai para outro estudo entre seitas, o que é seita, o que é uma igreja, o que é heresia, é um outro estudo, né? Que o melhor pessoa para dar esse estudo é o Lucas. É Lucas. Mas, irmãos, que Deus abençoe o conhecimento de todos nós, que a gente possa sair daqui com um entendimento aprimorado do que é as Escrituras, olhar a Bíblia com os óculos certos para entender, então, a palavra de Deus. Amém?